A paz do Senhor, varoa valorosa, a paz do Senhor, mulheres chamadas para orar, atalaias, firmadas na rocha, que é o nosso Senhor Jesus. Estamos aí com mais um mês de maio, e o Desperta Débora Bahia trouxe um tema para nós: família edificadas no Senhor, louvado seja Deus. E o texto encontra-se no livro de Salmos 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Eu tenho certeza, meninas, que durante esse mês de maio você vai ser muito edificadas através desta palavra, através de cada devocional, que cada uma Débora traz com tanto carinho, com tanto apreço. E nós estamos aqui para iniciar esse momento tão glorioso, o momento do devocional, trazendo aquela palavra. E quando a Bíblia fala sobre edificar a casa, se o Senhor não edificar a casa, edificar significa, sabe o que, minha amada? É levantar, significa partir do solo, é começar da base. Se o Senhor não tiver na edificação da tua casa. A Bíblia aqui diz: em vão trabalha os que a edificam. E é interessante que essa palavra traz ao meu coração sobre construindo uma casa, né? E esses salmos, ele fala justamente a respeito de edificar uma casa. Então, construir uma casa. Ou se você, né, tem aquele desejo de iniciar uma casa, né, fazer uma casa. Mas essa casa que eu estou falando é a tua casa, é a tua família, é o teu lar. É você como templo do Espírito Santo. E quando a Bíblia diz aqui, né, que se o Senhor não edificar a casa, inútil, eu digo para você e para nós, trabalho na construção. Se nós não tivermos o nosso Deus como base, como firmamento, como edificação desta casa, inútil. Inútil é trabalhar na construção. Se o Senhor não for o construtor, o Senhor, nosso Deus, ele precisa, aleluia, ele precisa estar sim sendo construtor da nossa casa. Mas para isso nós precisamos permitir que ele seja o firmamento e a fundação da nossa casa. E quem tem sido o construtor da sua casa? Quem tem sido o construtor desse projeto que muitas vezes você aí começa e não conclui? Mas a Bíblia diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se você está trabalhando e você não se atentou ainda que o construtor não é o Senhor, dá tempo. Dá tempo de você convidá-lo e falar: Senhor, seja o construtor da minha casa, seja o construtor do meu lar, seja o construtor da minha vida, seja o construtor do meu relacionamento interpessoal, do meu relacionamento conjugal, do meu relacionamento familiar. É interessante que, né, nós aprendemos, né, no mês passado, no mês de abril, falando sobre o clamor. Clama a mim, responder-te-ei. E quando a Bíblia aqui relata sobre se o Senhor não edificar, em vão, é em vão. Então, minhas amadas, eu quero chamar você aqui para juntas estarmos clamando ao Senhor e falar com Ele: Senhor, fica à vontade, sendo construtor da minha casa, sendo construtor de tudo que eu for fazer, de todos os meus projetos. E aí, minha amada, digo para você, quando nós permitimos, quando nós deixamos o nosso Senhor, o nosso Deus, ser o construtor, edificar a nossa casa, eu digo para nós, para mim e para você, a nossa casa vai estar firmada na rocha. Lá no livro, né, de Mateus fala isso, Mateus 7, 24, diz que
A nossa casa precisa estar firmada na rocha. E quando está firmada na rocha, pode vir a ventania, o vendaval, pode vir o que for, mas nós temos convicção e sabemos que o nosso construtor, aquele que firmou a nossa casa, aleluia, é o nosso Senhor e Ele é a nossa rocha eterna. Então, convide o nosso Deus, o nosso Senhor, o autor da vida, para ser o construtor desta casa. Tanto que a Bíblia aqui fala, se o Senhor não edificar, se o Senhor não edificar, aleluia, a casa, em vão trabalham, em vão. Então, Senhor, fica à vontade, não só na minha casa, aleluia. Quando eu falo casa, eu falo templo do Espírito Santo, que nós somos templo do Espírito Santo, a nossa casa espiritual, a nossa casa familiar, a nossa casa no nosso ambiente de trabalho, no nosso momento ali na igreja congregando. Que o Senhor esteja sempre sendo o construtor desta casa que a palavra do Senhor diz aqui. Em nome de Jesus, fica na bênção e aproveita, minha amada, esses devocionais do Desperta Débora Bahia, todos os dias, aleluia, durante esse mês de maio, nós vamos estar sendo edificadas e vamos entender que todos os nossos projetos precisam de um construtor e esse construtor é o nosso Senhor, o Todo-Poderoso, o nosso Deus. Amém? Fica na bênção, em nome de Jesus.